Depois da data FIFA, agora os olhos estão voltados para a Libertadores e Sul-Americana. Mas antes de falar sobre o vídeo, eu quero o seu like, quero também que você se inscreva no canal e, lógico, aquele comentário. Escreva um comentário legal sobre o que você vai ver aqui no vídeo do Calvovô. Falar de Fluminense, que joga contra o Alianza Lima do Peru. Você vai ver todas as informações sobre esse jogo, tem reportagem com um periodista brasileiro. O Flamengo, que encara o Milionários da Colômbia, um time grande da Colômbia, mas que não está passando por um bom momento, segundo o entrevistado. O outro jogo que a gente comenta aqui no Calvovô é Grêmio contra o The Strongest, conhecido como o Tigrinho. Jogadores falando sobre isso, a galera também, os periodistas, dando a sua opinião sobre esse grande jogo do Grêmio, que é terça-feira. Então, agora é contigo. Vamos pro vídeo. Chancas no va a ser determinante para lo que sea Fluminense como rival, que es otro nivel. Una cosa es marcar a Murialdo, otra cosa es marcar a Manzanea, que puede jugar, y otra cosa es marcar a Kennedy, ¿verdad? Sí. A John Arias, a Keno, que seguramente va a estar presente en este partido. O sea, la dimensión del juego de este partido de apertura, igual es de como Alianza se lo tomen en Copa, el partido es muy grande. Con Blooming. Ningún equipo va a ser parámetro para Fluminense. ¿Ah? Claro. Ningún equipo va a ser parámetro para Fluminense, y creo que si este partido te da algo, te va a dar licencias para probar jugadores tal vez como Freites en puestos que no los has visto antes. Sí, porque para ver, vez creo que claro, para ver cómo funciona para Fluminense, porque no tiene muchas opciones tampoco. Entonces, cuando se va acercando el partido, ahora con Fluminense de Copa, ahorita, a la vuelta de la esquina. Miércoles. No, digo, igual la esperanza como que se renueva, ¿no? O sea, tenés que esperar de que Fluminense llegue como diciendo relajado, tenés que tener, Alianza tiene que tener una noche espléndida, no digo perfecta, pero... Yo prefiero que llegue así. Sí, prefiero que llegue... Uy, ahora Fluminense, sí, claro, se paren bonito, que salgan porque así. Porque Fluminense, viste, sí o sí por ahí llega el primer partido, sabe que lo maneja de ese tema y bueno, y Alianza tiene que pasárselo en personalidad, en determinación por arriba. Alianza tiene meterle que pata como sea. 7, 8 jugadores, estar en 7. Sí, meterle piernas sin miedo. Va y a tener esos partidos. Los momentos los partidos, correcto, los micropartidos, como se dice, ¿no? Sí. Si tienen que meterse todos por detrás de la línea para de la hacer pelota, un buen partido, creo que los jugadores tienen que estar en 7 para cumplir una línea táctica muy estricta, muy... claro. Vamos a ver lo que pueda proponer obviamente Fluminense en ese primer partido contra Alianza. Acá se espera con ilusión por lo que pueda pasar. Creo que Fluminense es el último campeón, es el vigente campeón. ¿Qué nos podemos esperar de ese primer capítulo de Copa Libertadores? Gracias por estar con nosotros. Um grande saludo para você, Maurício, para Mauro, Henry, Andrés, Jesus e Darinka, e para todos de Lima e do país de Peru. O que Fluminense está pensando? O time vem de 2 títulos muito importantes. La Libertadores da América, diante de Boca Juniors da Argentina, ano passado, e agora, esse ano, em início, a Copa Sul-Americana, diante de LDU de Equador. Ambas finais em Maracanã, e Fluminense obteve 2 títulos inéditos desde sua história. Agora Fluminense quer voos mais altos, como o bicampeonato da Libertadores da América, só que há um problema muito grande nesse momento. O Fluminense foi eliminado da semifinal do campeonato local estadual de Rio de Janeiro para Flamengo e está parado já há um bom tempo se preparando para esta estreia em Grupo A da Libertadores da América diante de Alianza Lima na próxima, como se diz acá, quarta-feira, dia 3, aí em Lima, no Peru. Só que o técnico, treinador, Fernando Diniz, que hoje está cumprindo, como se diz aí, anos, claro. 50 anos de vida. Sí. E tem muitos problemas. 2 jogadores estão suspensos e não poderão participar desta partida. São 2 reservas mais importantes. Um deles é o herói da Libertadores da América, o atacante delantero John Kennedy. Foi expulso em jogo da Recopa e tem que cumprir a hora em La Libertadores. E o outro é o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que é reserva de Marcelo, mas tem atuado muito, porque Marcelo
não consegue atuar em todos os jogos por causa de sua condição física. E o Fluminense tem muitos jogadores lesionados, que não se sabe se Diniz poderá contar com eles no primeiro jogo. Um deles, muito importante, artilheiro da Libertadores da América, o argentino Germán Cano, está se recuperando de uma lesão e todos acham que não estará 100%. O Fluminense ainda tem outros problemas, como o lateral direito titular Samuel Xavier, o zagueiro reserva Marlon, Keno, atacante muito importante, também está fora do jogo com uma contusão no tornozelo esquerdo, como se diz aí em Peru. Tobillo izquierdo. Isto. E ainda tem Paulo Henrique Ganso, que é titular, jogador muito importante com uma lesão na panturrilha direita. Então são muitos os problemas que o Fluminense tem, Fernando Diniz, para este primeiro juego ahí en Perú. El hincha de Alianza se pregunta evidentemente por Cano, sabemos lo que da, Cano goleador de la Copa Libertadores, ¿verdad? Sí. Futbolista espectacular. Muy difícil que llegue, Cano, muy difícil que llegue al partido en cancha de Alianza. No, o Cano está se recuperando, tiene una posibilidad de estar en campo. Quien ya está fora son los dos suspensos, John Kennedy e Diogo Barbosa. Keno também já está fora da partida. E os outros todos são dúvidas. Todos são pontos de interrogação, como se diz acá. Samuel Xavier, Paulo Henrique Ganso e Keno. Também Douglas Costa. Esse tem grandes possibilidades de atuar no lugar de Keno. Douglas Costa é um jogador importante, que já jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, já jogou na Europa por Bayern de Munique, já jogou pela Juventus da Itália, um jogador que chegou a hora esse ano para o Fluminense e foi muito bem na final da Recopa Sul-Americana. Estava lesionado, mas já está recuperado e tem grande chance de começar jogando aí em Lima. Complicadito, ¿no? Douglas Costa, tremendo futbolista, o sea, va a ser una amenaza constante para el defensa que esté por ese lado. Sí, Cícero, buenas noches. La pregunta viene en relación a cómo se ve en Brasil y directamente desde Fluminense el grupo que le ha tocado en la Copa y el tema de ganar puntos de visitante. ¿Va a cambiar mucho lo que Fluminense hace de local y de visitante ahora cuando le toque llegar a Lima? En los sorteos que aconteceu em Luque, em Paraguai, nos grupos de Libertadores da América, em Fluminense todos ficaram satisfeitos com o grupo que coube ao Fluminense. Alianza Lima, Colo-Colo do Chile e Cerro Porteño do Paraguai. Todos clubes tradicionais em seus países. Mas o principal é que a logística do Fluminense vai ser uma logística boa, porque nenhum desses clubes em que caíram no grupo A de Fluminense, o Fluminense terá que jogar em la altitude. Aqui em Brasil, um verdadeiro fantasma é quando um time tem que jogar em Quito, em algumas cidades de Colômbia. Altitude é o grande fantasma para brasileiros. E nesse grupo A não tem altitudes e o Fluminense vai jogar a nível do mar e vai tentar conseguir vitórias e empates fora de casa, mas os dirigentes, os jogadores, o técnico Fernando Diniz, todos gostaram do grupo de Fluminense. ¿Ve, Cícero, a Fluminense repitiendo el título, repitiendo la corona, volviendo a ser campeón? ¿Tiene todos los créditos para poder hacerlo? Sim, com certeza. O time de Fluminense é um time atualmente sob comando de Fernando Diniz, que estuvo em la seleção brasileira, já não está mais, agora é Dorival Júnior. Ele apenas estava como interino até que Carlo Ancelotti, de Real Madrid, assumisse em julho, em la Copa América. Acontece que Carlo Ancelotti preferiu ficar em Real Madrid e a direção da CBF houve por bem não manter Fernando Diniz e chamar Dorival Júnior.
até porque a seleção brasileira não faz uma boa campanha em las eliminatórias da Copa do Mundo, está em 6º lugar atualmente, então a CBF preferiu afastar Fernando Diniz, e ele agora está com a cabeça apenas em Fluminense, mas o Fluminense tem um time com um estilo próprio, é o único time em Brasil, talvez na América do Sul, que tem um estilo o tempo todo com a posse de bola. A posse de bola já sai desde da linha de fundo, quando o goleiro sai rugando. Os hinchas de Fluminense ficam preocupados, porque eles saem rugando dentro da grande área, correndo sérios perigos, mas é o jeito, o modo de jogar de Fernando Diniz, e ele não abre mão desse estilo. Mas no Brasil, todos acham que o Fluminense tem muitas condições de brigar pelo bicampeonato da Libertadores da América. Excelente, Cícero. Gracias por tu tiempo, gracias por graficarnos un poco lo que es Fluminense. Vamos a ver qué pasa en el primer partido de Copa y seguramente estamos en contacto en otro momento. Gracias por estar con nosotros en Desmarcados. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, un gran saludo para todos ahí en Perú, para todos ustedes, y torcendo acá que Alianza Lima faça também uma grande participação neste grupo A da Libertadores da América, que aqui em Brasil se gosta muito do futebol peruano. Listo, gracias. Abrazo, gracias. Bueno, clarito con Muy bien, con el reporte, Cícero. ¿no? Sí, claro. muy bien, Cícero. Traduce ahora, hermano. No, la gente claro, se entiende. Andrés dijo que iba a La gente traducir. Claro, No, sí Andrés se dijo que iba a entiende, sí traducir. se entiende lo que habló. Sí, Obvio. El time. Que algunos están lesionados y todo eso, ¿no? Espera. Millonarios no le ganará a Flamengo en Copa Libertadores. Yo creo que le falta mucho. De igual forma hay que esperar cómo se recupera el equipo, porque en el torneo local no levanta cabeza. Por eso es mi opinión, porque así en ese nivel no le va a ganar a Flamengo. Flamengo que ustedes saben que ya fue campeón de la Copa Libertadores, tiene excelentes jugadores de jerarquía y que seguramente quieren volver a pelear Copa Libertadores. Y así como está jugando Millonarios, creo que no le va a ganar a Flamengo, ni de local ni de visitante. Esperemos que retomen el buen fútbol que venía mostrando en el torneo local, el que los llevó a ser campeón, el que los llevó a ser el mejor equipo de Colombia, el equipo a vencer. Pero de esa forma no creo que tenga argumentos para ganarle a Flamengo. Los equipos brasileños siempre les ha costado venir a la altura. Y siempre temblaban cada vez que venían a la altura. Les tienen como ese miedo de jugar, y mucho más con un equipo que venía siendo el mejor equipo de Colombia. Pero hoy por hoy no está pasando nada con Millonarios. Y no solamente lo digo yo, lo dicen muchos conocedores del fútbol, hasta el mismo hincha. Entonces, por eso mi opinión de hoy, que Millonarios no tiene con qué ganarle a Flamengo. Amigos del futbolero, síganos por nuestras plataformas, compartan, denos like. Los comentarios son muy importantes para nosotros seguir creciendo y batiendo en el futbolero. Millonarios no tienen con qué ganarle a Flamengo, y mucho más con el fútbol que está mostrando. Nos vemos a la próxima. Uno trata de estudiar a los rivales que se van a enfrentar, pues no, mucho peor con el rival que tenemos ahora, que tiene mucha jerarquía, muchos jugadores con mucho recorrido y mucha jerarquía, pues no. Así es uno, siempre también a los rival que le va a tocar, pues no, como decís, está Sotelo, Cristian Pavón, Villasanti, tiene mucho, como Diego Costa, ¿no? Con un jugador con mucha trayectoria en Europa, mucha jerarquía, entonces uno trata de analizar siempre a los rivales, pues no, cómo juega, para dónde va, entonces la jugada que tiene, entonces estamos en eso. En estos días el profe nos mostrará video también y así analizar bien al rival, ¿no? De cerca. Estaba en el bombo 1, era de los equipos más difíciles, digamos, pero todos los partidos son complicados en la Libertadores y tenés que afrontarlos de esa manera. Todavía no hemos visto videos, pero me imagino que cuando lleguen los chicos de la selección también deben estar esperando eso los profes, para que todos lo veamos y todos vayamos sabiendo cómo juega el rival, más allá de que no sabemos cómo van a venir a jugar, porque sabemos que también el domingo creo que juegan la final del torneo de ellos, y el martes juegan acá, así que hay que ver cómo forman, pero igual sabemos que partido dificilísimo. Muito
Muito bem, e aí, gostou do vídeo? Galera, então, agora chegou o momento, aquele momento de se dedicar totalmente Libertadores, né? Libertadores e também Sul-Americana. A gente vai falar, obviamente, agora dos 3 times que estão se estreando na Libertadores. Fluminense, você viu aí a galera do Alianza Lima, no caso os periodistas lá de Lima, Peru, estão preocupados. Eles dão como certo que o Fluminense leva aí, é um time que pode realmente conseguir vencer a Libertadores mais uma vez, segundo também o Cícero, que também acha que o Fluminense, acha não, né? A galera do Fluminense acha que tem condições de buscar coisas maiores como o bicampeonato. Em relação ao jogo, não é em altitude, isso o jogo com o Fluminense é com vários desfalques, tu viu aí que os caras comentaram que tem vários jogadores por lesão e também por suspensão. A volta do Cano tá tudo em dúvida ainda, que estava se recuperando. Então o time do Fluminense vai meio assim, na minha visão, meio capenga, com dúvidas, várias dúvidas. Mas o medo deles era contra o nosso jogador lá, que adora fazer gols em grandes partidas. Estou falando de John Kennedy, exatamente. Grande falta vai fazer para o Fluminense nesse grande jogo. O outro jogo que a gente comenta aqui, que a gente vai falar, que os caras falaram, é do Grêmio, que é terça-feira. Eu acho que é o primeiro jogo. Terça-feira, o jogo contra o The Strongest e o pessoal da Bolívia também com muito receio, dando muito respaldo aos grandes jogadores que o Grêmio tem, né? O Grêmio com vários jogadores que já jogaram na Europa, já fizeram presença em outros clubes grandes e eles têm esse respeito com o Grêmio, mesmo o Grêmio ainda, né, meio assim, né, ainda não se sabe. Estão preocupados? Estão preocupados não, eles falaram que talvez o Grêmio, por estar numa final, que é a final do Gauchão, ele venha com um time misto para jogar contra o The Strongest. Não sei, acho que o Renato Gaúcho deve pensar bem, acho que arrancar bem numa Libertadores também é importante, dependendo do jogo contra o Juventude, o primeiro jogo do Juventude, que é no próximo domingo, certo? E o outro jogo é o Mengão. Flamengo encara o Milionários, que é o grande time de Bogotá, é o time, né, grande lá da Colômbia, só que ele está numa má fase. Segundo o que o rapaz falou, que o time do Milionários, o ex-jogador, né, já passou por outros times lá da Colômbia, e ele falando que agora o time do Milionários não está bem e não conseguirá vencer o Flamengo nem lá. Não vai conseguir arranhar um ponto. O que você acha disso, torcedor? Você acha que o Flamengo consegue passar pelo Milionários nos 2 jogos, ganhar os 2 jogos? Eles mesmos já estão dizendo que não. Então vamos esperar. Quero saber do seu comentário. Você manda pra gente aqui o que você acha dessa primeira rodada da Libertadores. Primeiros jogos aí que eu falei. Flamengo e Milionários, Fluminense e Alianza Lima e o The Strongest jogando contra o Grêmio. Manda aí o seu comentário, quais os placares que vai dar nesses jogos. Enquanto isso, você sabe, né? Like e se inscreve no canal. Valeu, aquele abraço!